Paz do Senhor. Amém. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. A palavra do Senhor nos diz, que bem-aventurado, o varão que sofre a tentação. Bem-aventurados somos nós quando sofremos tentações, perseguições, calúnia, injúrias, difamação. Bem-aventurados somos nós quando as pessoas falam mentiras contra nós, quando as pessoas nos maldizem, quando as pessoas levantam falso contra nós. Quando nós sofremos tentações, nós somos bem-aventurados, Porque aqui fala, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Quando Jesus vier, buscar a sua igreja, ele nos levará. E ele vai nos dar uma coroa da vida. Quando Jesus nos levar, nós vamos ser provados. Aí nós vamos receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Mas essa coroa da vida não é para qualquer um. É para aqueles que amam ao Senhor. E quais são aqueles que amam ao Senhor? Jesus, ele disse na palavra dele, se vós me amasses, guardareis a minha palavra. Então, se nós amamos a Jesus, nós guardamos a palavra dele. Nós vivemos segundo a palavra e conforme a palavra dele. Não segundo a nossa vontade, não segundo a concupiscência da nossa carne, mas segundo a vontade de Deus. Nós passamos a morrer para o mundo e vivemos para Cristo Jesus. Renunciamos à carne, o pecado, a impureza, a imoralidade, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós renunciamos, amém, por amor a Ele, porque nós o amamos. Quando nós amamos ao Senhor, nós guardamos a palavra dEle. Amém. E é para esses que o Senhor tem reservado a coroa da vida. É para esses que sofrem as tentações e resistirem, que forem provados. É para esses que o Senhor tem preparado a coroa da vida. Não é fácil para que hoje nós obtenhamos a salvação. Sabe? A palavra do Senhor diz assim, que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Nós temos que nos esforçar todos os dias. Todos os dias nós temos que nos esforçar. Amém? E Jesus ele disse mais que estreita é apertada. Que apertada é a porta, E estreito o caminho que conduz à salvação. Ou seja, não podemos ser salvos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos obedientes a Deus, se nós amamos a Jesus, nós guardamos a palavra dele e não fazemos coisas mundanas, coisas que desagradam ao Senhor, coisas que o mundo oferece, porque nós já morremos para esse mundo e nós estamos vivos para Cristo, para Deus em Cristo Jesus. Amém? E não devemos comer os manjares que o maligno coloca em nossas frentes. Não devemos fazer as coisas que o mundo ele oferece. Porque o mundo oferece muitas coisas e aos olhos carnais, aquilo parece ser bom. A palavra do Senhor diz assim que há caminhos que são perfeitos, mas no final seus caminhos são caminhos de morte. E a palavra também do Senhor diz que o pecado ele leva à morte. Ou seja, aqueles caminhos que aos olhos das pessoas parecem ser perfeitos são os caminhos do pecado, que no final são caminhos de morte, porque o pecado ele conduz à morte. Mas nós que amamos ao Senhor, guardamos a palavra dele e vamos viver na sua maravilhosa luz. Nós somos livres, libertos do pecado. O Senhor já nos libertou desse mundo, desse pecado. Não temos que viver conforme o mundo, conforme as pessoas querem que te viva, não. Nós temos que viver como o Senhor quer que nós vivamos. Não temos que viver para agradar pessoas, para realizar os desejos das pessoas sobre nossas vidas, não. Nós temos que viver para agradar a Deus, para que Ele olhe para nós e se agrade de nós, para que nós achemos graça aos olhos dEle.
Nós temos que viver para ser fiel a Deus, para fazer a vontade dele, não a vontade do mundo, não a vontade do homem, não a vontade da carne. Aleluia. Amém. Então, bem-aventurados somos nós quando sofremos tentações. Eu e você, nós sofremos muitas tentações. Muitas pessoas, muitas das vezes, vêm nos afrontar, falar coisas que nos desagradam, que nos entristecem, e às vezes quer subir aquela ira, né? E o Senhor é librado lá no nosso coração, não faz isso. E nós temos que resistir. Quando a ira quiser sobrevir sobre nós, nós temos que resistir. Quando o pecado quiser reinar sobre nossas carnes, nós temos que repreender e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, pecado, porque eu já sou liberta, eu já sou liberto pelo sangue de Jesus, porque Jesus já pagou um alto preço na cruz por mim, já me libertou. Nós temos que orar e pedir forças do Senhor para que o Senhor não deixe nós voltar para aquele lugar de onde Ele nos tirou, porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós temos que perseverar em servir a Deus, perseverar em ser fiel, resistir às tentações, ser aprovados. Amém? Porque Deus ele falou a nosso respeito que nós vamos ser provados, como a prata é provada no fogo, como o ouro é provado, nós vamos ser provados. Amém? Mas se nós resistirmos, o Senhor ele vai nos aprovar. Então nós vamos ser provados no fogo. Amém? É tribulações, é tentações, é aflições. E Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele disse? Por mais que vocês estejam passando por aflições, tenham bom ânimo, filhos. Nós temos que ter bom ânimo, sabe? Quando vier a luta, quando vier as tempestades, quando vier problemas, dificuldades, nós temos que ter bom ânimo, porque foi isso que Jesus nos disse. Porque foi esse mandamento que ele nos deixou. Ele disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que ter bom ânimo e sabemos que Jesus ele já venceu por nós. Nós somos mais que vencedores nele. Temos que tomar posse dessa vitória. Todas as vezes que Satanás vier nos tentar, todas as vezes que Satanás vier colocar manjares nas nossas frentes, está repreendido em nome de Jesus, porque eu já fui comprada pelo sangue de Jesus. Eu já sou liberta. Por quê? Porque Jesus disse, né? Eu venci o mundo. Ele venceu por nós. Ele nos comprou com alto preço. Amém? Não deixe o diabo enganar a tua mente, dizendo que você pode ser salvo de qualquer jeito, de qualquer maneira, que não é assim. Amém? Jesus ele nos deixou instruções através da palavra dele de como sermos salvos. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É perdoando as pessoas, é amando as pessoas, é orando por aqueles que nos perseguem, abençoando os que nos maldizem, orando para que eles se tornem filhos de Deus também, para que eles se convertam ao Senhor. Esse é o mandamento do Senhor, é perdoando para que também Deus perdoe nossos pecados. A palavra do Senhor ela nos diz, lá em Pedro, nos diz assim, que o irmão que sente ira do seu irmão, ele é visto como um homicida. Ainda fala assim, a palavra do Senhor ainda diz mais: e nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, se eu não perdoo, se eu sinto ira do meu irmão, não perdoo meu irmão, eu sou vista como uma homicida. E quem é visto como um homicida não tem a vida eterna. Não tem como ser salvo. Então, para que hoje nós sejamos salvos, é necessário que nós perdoe, que nós ame, é necessário que nós não sinta ódio de ninguém. Aleluia. Então, como que nós amamos a Jesus? É praticando a palavra dele, é praticando todas estas e mais coisas que está escrito na palavra dele. Então, nós devemos ler a palavra do Senhor todos os dias para conhecermos mais e mais, para sermos libertos, para nós passarmos a viver aquilo que nós estamos lendo. Não só guardar na nossa mente, no nosso coração, não só achar aquela palavra bonita, mas viver aquela palavra, guardar em nosso coração, meditar de dia e de noite, viver conforme
a palavra que o Senhor nos deixou escrito. Nós temos que viver conforme a palavra, executar a palavra. Amém? Jesus disse que aquele que ouve as minhas, ele disse assim, aquele que ouve as minhas palavras e as guarda e as pratica, eu compará-lo-ei com um homem que edificou uma casa sobre a rocha, cavou bem fundo e edificou os alicerces. E correram rios, sopraram vento, com ímpeto, combateram aquela casa, mas ela permaneceu de pé, porque estava edificada sobre a rocha. Esses são os que guardam e praticam a palavra do Senhor. São aqueles que edificam a casa sobre a rocha. A rocha é Deus, a rocha é Jesus. Agora, aquele que não ouve, que ouve e as não guarda, esses são aqueles que edificam a casa na areia, que correm os rios, sopram o vento, vem a corrente, bate com ímpeto aquela casa e cai, e é grande a sua queda. Por quê? Porque só ouvia e não praticava, só lia e não praticava. Mas aquele que lê, que pratica e que guarda, ele é aquele que edifica a casa dele sobre a rocha. Amém? Então, que nós venhamos edificar nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Que nós venhamos não só ouvir, não só ler, mas viver, cumprir, executar a palavra do Senhor. Amém? Porque é para esses que o Senhor tem reservado a coroa da vida, para os que o amam. E ele disse que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então, se eu e você amamos a Jesus, nós guardamos, cumprimos e vivemos conforme a palavra dele. Amém? Não é fácil, aleluia, não é fácil nós vivermos conforme a palavra, porque nós somos seres humanos e nós somos falhos e pecamos. Aleluia, mas Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer, né? Sem ele. E com ele disse assim, a palavra do Senhor diz assim, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Quando nós não temos a Jesus, é difícil mesmo nós vivermos e executarmos a palavra dele. Mas quando nós temos a Jesus, todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é ele. Então tudo nós podemos nele. Nós podemos ser fiel, sim. Nós podemos viver conforme a palavra do Senhor, sim. Nós podemos executar e cumprir as palavras do Senhor, sim. Se não pudéssemos, ele não nos teria deixado. Se ele nos deixou é porque ele sabe que nós podemos. Ele conhece nossa capacidade. Ele sabe nossas fraquezas, mas ele também sabe nossas forças. Amém? E que você venha refletir nessa palavra do Senhor. Amém. Se você está aí passando por tentação, peça a força de Deus. Senhor, me dê forças, porque a palavra do Senhor diz assim, que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está cansado, peça força. Se você está passando por uma tentação, por uma provação, está ficando sem forças, peça a força que ele vai te dar força. É a palavra dele que diz. E ele diz mais assim, ó, e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se você está aí que não tem nenhum vigor, peça que o Senhor multiplique o vigor dele sobre sua vida. Ele ainda diz mais, os jovens se cansarão e os mancebos certamente cairão, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere em Deus, por mais que você esteja passando em lutas, tribulações, provações, aflições, por mais que você esteja num deserto, passando, enfrentando uma tempestade, oh aleluia, mas continue esperando em Deus, porque ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Se você esperar e não desistir nessa provação que você está passando, você vai renovar as suas forças e você vai subir com asas como águia. Antes de você subir, é necessário que você, aleluia, espere no Senhor. Por mais que você esteja passando na provação,
Continue esperando. A palavra do Senhor ela nos diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. E a palavra do Senhor também diz que aqueles que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo consigo seu molho. Você pode estar aí, levando sua semente, gemendo e chorando, fazendo a obra de Deus, gemendo e chorando, passando necessidade, passando dificuldades, problemas financeiros, problema familiar, não sei o teu problema, mas você pode estar passando, enfrentando esse problema. Mas Jesus, ele disse que aquele que leva a sua preciosa semente, gemendo e chorando, voltará sem dúvidas, trazendo seu molho consigo. Não desista, continue levando a palavra do Senhor, continue fazendo a obra do Senhor. Por mais que você esteja fazendo, chorando e gemendo, continue fazendo, continue caminhando, não pare, não desista, porque quando você vier, você vai trazer o seu molho, você vai trazer aquilo que você está plantando. Amém? Você vai trazer aquilo que você está plantando. Se hoje você está plantando fazer a obra, está plantando bênção lá na manhã, lá na frente, aquela obra onde você plantou, aquele lugar onde você está fazendo a obra, você vai ver almas e almas e almas para o reino de Deus. Você vai ver quantas almas foram ganhas através daquele seu trabalho, daquela sua obra para o reino dos céus, e você vai muito se alegrar. Porque esse é o nosso papel, meus irmãos, nesta terra, ganhar almas para o reino de Deus. Sabe, às vezes eu olho para mim, eu acho que eu sou muito parada. Era para me ter ganho muitas e muitas almas já para o reino de Deus. Mas vamos fazer a obra do Senhor. Por mais que isso nos doa. E quando eu falo aqui da palavra de Deus para vocês, eu não falo só para vocês, porque a palavra do Senhor ela fala comigo também. E ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Então ela vai para lá e vem para cá. Penetra, divide alma, espírito, medula. Essa é a palavra de Deus. Oh, aleluia. Essa é a palavra de Deus. Então os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quantas e quantas vezes, vocês têm semeado em lágrimas, têm fazido a obra do Senhor em meio às lágrimas, porque nós que somos evangélicos, nós passamos sim por momentos de fazermos a obra, por momentos de servirmos ao Senhor em meio de lágrimas. Mas nós continuamos servindo e crendo que o Senhor ele vai nos socorrer, crendo nas promessas do Senhor para nossas vidas. Não é fácil, não é. Muitas das vezes não entendemos porque passamos por certas situações. Mas sabe o que é? Deus nos moldando, nos capacitando, nos amassando, porque nós somos barro e Ele é o oleiro. Ele é nosso oleiro, nós somos o barro. E a palavra do Senhor diz assim: pode o barro dizer ao oleiro, por que me fazes assim? Pode o caco contender com o oleiro? Não pode. Não podemos contender com Deus, mas devemos aceitar a vontade dele sobre nossas vidas. Muitas das vezes não entendemos pelo que nós passamos. Não entendemos porque passamos por certas situações que nos dói tanto, que nos machucam tanto, que nos apertam tanto, nós não entendemos, mas é a mão do oleiro nos amassando. Não entendemos, mas nós não temos que entender, nós só precisamos crer e confiar que aquilo que o Senhor nos permitiu passar é para nosso crescimento, é para o nosso bem, porque a palavra do Senhor ela nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém? Então, se eu e você estamos passando por situações, por mais que elas nos doam, nos machuquem, nos aperte, muitas das vezes nós gemimos e choramos e não entendemos porque passamos pelaquela situação, e muitas das vezes o Senhor ele fica em silêncio e ele fica nos analisando, e nós clamamos e parece que o Senhor está em silêncio, pedimos uma resposta, pedimos uma direção e parece que o Senhor ele está em silêncio. Ele está nos ouvindo, mas não é a hora de ele responder nossas orações.
Ele está nos amassando, Ele está nos preparando para que nós sejamos vasos de excelência, vasos de honra, para que nós sejamos povo dele sem mancha, sem mácula. Não entendemos, né? Dói. Não entendemos, mas nós não podemos contender com ele. Mas crer e acreditar que aquilo é para o nosso bem, porque em tudo o Senhor tem um propósito para nossas vidas. E há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. E se você está passando no tempo de estar sendo amassado, de estar sendo preparado pelo oleiro, saiba que você vai chegar a um tempo que você vai ser cheio da glória de Deus, que você vai ser cheio das bênçãos, amém? Se você hoje está chorando, gemendo, saiba que vai chegar um tempo que você vai sorrir, vai muito se alegrar com o que o Senhor vai fazer na tua vida, porque é a palavra do Senhor que nos diz. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Em tudo, meus irmãos, em tudo o Senhor tem um propósito, até nas coisas que nós estamos passando, no nosso sofrimento, o Senhor tem um propósito. Muitas das vezes Ele usa a nossa dor, o nosso sofrimento para nos moldar, para nos transformar, para nos aperfeiçoar. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém? Que você fique com essa palavra da parte do Senhor. Não desista do seu chamado, não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Peça a Deus forças para resistir às tentações, às provações. Lembre-se sempre de que o Senhor tem uma coroa reservada para cada um de nós quando esse mundo passar. Quando Ele vier nos buscar, Ele tem uma coroa para mim e para você. E você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena rejeitar festas, valeu a pena rejeitar pecado, valeu a pena abandonar a prática do mundo, valeu a pena deixar tudo aquilo que eu deixei para servir meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena por muitas vezes eu dizer não para o pecado, valeu a pena. Valeu a pena eu ser fiel a Deus, valeu a pena eu ser fiel ao meu esposo, à minha esposa, você vai dizer valeu a pena. Valeu a pena eu não desistir, eu continuar fazendo a obra de Deus, valeu a pena. Apóstolo Paulo, ele disse assim, entende para mim que as provações deste mundo não são para se comparar com a glória que há de ser manifestada a nós. As provações deste mundo, meu querido, elas são passageiras, porque esse mundo é passageiro, você está aqui de passagem. Então o que você viver aqui vai ser nessa vida. O tempo que você viver aqui, no tempo que nós estiver na terra, nós vamos passar por lutas, tribulações e aflições. Mas esse mundo é passageiro, nós não estamos aqui para a eternidade, não. Agora, quando nós ganharmos a coroa da vida eterna, nós vamos nos alegrar com grande gozo em nossos corações, tendo a certeza de que tudo que nós passamos aqui neste mundo não é para comparar com o que o Senhor vai nos dar. Amém? Com a glória que o Senhor vai manifestar para nós, nas nossas vidas. Aleluia, meus irmãos. E nós vamos dizer, valeu a pena passar por tudo, rejeitar a vida carnal, a vida de pecado. O tempo que nós estamos na terra, vale a pena nós rejeitarmos, porque nós vamos ganhar uma vida eterna no céu. Essa vida aqui não é eterna, mas aqui está lá mas a vida eterna é a que nós vamos viver no céu com o Senhor. Aquela sim é eterna, essa aqui não. Jesus disse, aquele que quiser seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Então nós devemos tomar nossa cruz todos os dias e negar nós mesmos, para que nós tenhamos direito à árvore da vida, para que nós tenhamos direito à salvação. Jesus disse assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, qual é a vida que ele está falando perder por amor dele? Perder a vida aqui na terra, a vida terrena. Como assim perder a vida terrena? Deixar de viver
a vida carnal, deixar de viver aquela vida que a nossa carne deseja que nós vivamos. Deixar de viver no mundo, fazendo as práticas do mundo e vivendo para Jesus, para fazer a obra de Deus. Porque muitas das vezes o Senhor ele vai nos exigir que nós deixe algo para fazer a obra dele que a nós é sacrificoso. Muitas das vezes o Senhor vai nos exigir que nós deixe o nosso emprego para fazer a obra dele. E a gente pode até pensar, assim, a pessoa pode até pensar, poxa, mas eu ganho bem, como que o Senhor quer que eu deixe meu emprego para fazer a obra dele? Mas se o filho ouvir a voz do seu pastor, a palavra do Senhor diz assim que a ovelha ela ouve a voz do pastor. Se verdadeiramente estamos ligados na videira, se verdadeiramente amamos ao Senhor, nós vamos ouvir a voz dele. E quando o Senhor diz para nós, deixa algo aí, vem fazer minha obra, é porque ele vai cuidar de nós. Porque eu já vi testemunho de pessoas que falam que eles já ouvi testemunho, né? De pessoas que queriam trabalhar numa área, ou que trabalhou numa área, e o Senhor, ele levou para fazer a obra dele. Ou seja, essa pessoa, ela rejeitou até mesmo aquilo que ela ganhava. Ela preferiu fazer a obra, viver para Deus, fazer a vontade de Deus, do que viver numa vida que ganhava bem, que tinha bens materiais. Mas e aí, quando Jesus voltasse e fosse acertar de conta? E a pessoa ia dizer, não, eu enterrei o talento que o Senhor me deu, porque preferi ficar ganhando meu dinheiro, meu salário que eu ganhava bem, preferi fazer as práticas do mundo e enterrei o talento que o Senhor me deu. Não é isso que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nós é estar aqui, Pai. O talento que o Senhor me deu, eu grajeei o mundo, eu andei o mundo e eu consegui mais talentos para o seu reino. Amém? Porque o Senhor deu um talento para cada um de nós. Uns têm o dom de pregar, outros têm o dom de profetizar, outros têm o dom de variações de línguas, outros têm o dom de milagres, outros têm o dom de curar. São dons repartidos. O Espírito de Deus repartiu dons entre nós. E nós temos que, com esses dons que Ele nos deu, ganhar outras almas, para que também Ele coloque dons nessas pessoas, para que elas também ganhem outras almas. E assim o reino de Deus vai ficar cheio de pessoas. E assim, aleluia, vai ter muitas e muitas mais almas para habitar no reino dos céus. Porque é para isso que Jesus nos deixou da terra. É para nós povoar o reino do céu. Porque nós não temos que ser egoístas de querermos ir para lá só. Mas nós temos que ir querer levar mais pessoas conosco. Amém? E sobre o que eu falei, irmãos, assim da parte, né, que às vezes o Senhor vai exigir que nós deixe muitas das vezes trabalho, ou algo que nós estávamos ganhando bem, né, para ir fazer a obra dele. Não estou dizendo que nós não temos que trabalhar. Claro que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar, porque principalmente homens que têm família. Mas que você venha saber ouvir a voz de Deus, porque o Senhor tem um chamado específico para cada um de nós. E de muitos Ele vai exigir que deixe. De outros já não. É algo assim específico que Deus tem com cada um de nós. Amém? E fique com essa palavra da parte do Senhor. Tenha uma boa noite. Amém? Que o Senhor te abençoe tremendamente. Se você que está aqui vendo esse vídeo não é evangélico, ou se você está afastado da presença do Senhor, se você quer aceitar Jesus, se você quer se reconciliar com Jesus, feche os teus olhos, levante sua mão, curve sua cabeça. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Eu quero fazer uma oração por você. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor Rei da Glória, eu estou aqui, meu Pai, Ele apresenta minha vida, minha família, Pai, minha parentela. Ele apresenta as pessoas por quem eu tenho orado. Pai, eu lhe apresento também a vida de cada pessoa, Pai, que viu esse vídeo. Eu lhe apresento a vida de cada pessoa que vai ver esse vídeo, meu Pai. Eu lhe apresento, Senhor, a vida, meu Pai, de cada pessoa, meu Pai, que está vendo esse vídeo neste momento, Pai. Senhor, eu lhe apresento a vida também, meu Pai, dessa pessoa, meu Pai, que está se reconciliando com o Senhor. Eu lhe apresento a vida dessa pessoa que está lhe aceitando como único e suficiente Salvador da vida dela, Pai.
Senhor, tome essas pessoas em suas mãos, em seus braços de amor e de misericórdia. Pai, escreva o nome daqueles que estão lhe aceitando no seu livro da vida. Reescreva o nome daqueles pais que Reescreva, Pai, o nome daqueles que estão se reconciliando, Pai, com o Senhor no seu livro da vida. Pai, não deixe que essas pessoas se afastem do seu caminho e da sua presença. Guarde essas pessoas na sua presença hoje e sempre. Não deixe essas pessoas voltarem, meu Pai, para a prática do mundo, do pecado, meu Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço, mas faça com que essas pessoas vivam para o Senhor em Cristo Jesus, em espírito e em verdade, meu Pai. Ah, Senhor, meu Pai, proteja essas pessoas, livre essas pessoas de toda morte, todos da casa delas, Pai. Tome essas pessoas em suas mãos, Pai. Oh, aleluia, Senhor, receba essas pessoas como seus filhos e suas filhas em seus braços de amor e de misericórdia. Transforme a história dessas pessoas, liberte elas onde elas precisam ser libertas, Pai. Escreva uma nova história para essa pessoa, Pai. Eu não sei, Pai, o que ela passa, o que ela tem enfrentado, mas o Senhor sabe, meu Pai. Oh, Senhor, vá dando força, vá ajudando, vá multiplicando, meu Pai, as forças dessa pessoa. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai. Não deixe que essa pessoa se afaste do seu caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus eu lhe peço. Abençoe cada um de nós, meu Pai. Abençoe as pessoas, meu Pai, que estão vendo esse vídeo neste momento, Pai. Abençoe as pessoas, meu Pai, que ainda vão ver esse vídeo, meu Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Oh, Senhor, transforme vidas, Senhor, mude história, Pai. Liberte as pessoas onde elas precisam ser libertas. Livre elas de toda morte, todas da casa delas. Em nome de Jesus eu lhe peço. Em nome de Jesus, Senhor, firme essas pessoas na sua presença, faça com que elas lhe sirvam em espírito e em verdade. E aquelas, Pai, que assistiram esse vídeo, mas que não lhe aceitaram, Pai, não se reconciliaram com o Senhor. Ah, meu Pai, converta elas ao Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, dê escapes e livramentos a elas de toda morte, de todo mal. Repreenda todo espírito de morte que quer tocar nelas, Pai. Guarde essas pessoas, meu Pai. Guarde a vida e a alma dessas pessoas para o Senhor. Converta essas pessoas ao Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Pai, abençoe todos nós. Nos dê uma noite abençoada, protegida e guardada pelo Senhor. Guarde nós e nossa casa, Pai. E nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Abençoe cada um de nós, Pai. Pai, fique, meu Pai. Hoje e sempre, Pai, fique conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor.